Olá, gente! Estamos aqui para tratar novamente dos aspectos das disposições constantes na Lei 12.550 de 2011, que autoriza a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é o nosso assunto, o nosso tema, né? Que estamos estudando ao longo dessas aulas. Bom, antes de iniciar aqui o nosso conteúdo da aula de hoje, eu quero que você lembre sempre de nos acompanhar nas redes sociais, se inscrever no nosso canal, seguir o Instagram, curtir a nossa página no Facebook e assistir, aliás, ouvir os nossos podcasts, porque realmente temos dicas muito importantes e informações atualizadas todos os dias disponíveis e ainda gratuitamente para você, tá bem? Não esqueça então de se inscrever nos nossos canais para acompanhar tudo isso, tudo sobre concursos públicos, tá, gente? Olha só, nas aulas anteriores nós vimos então como funciona, né? Na primeira aula falamos da natureza jurídica, da finalidade então dessa empresa tão importante aqui no nosso país, né? Na aula anterior falamos de competências, atribuições, né, relacionadas então a esta empresa e falamos um pouquinho do contrato que esta empresa pública vai firmar com as instituições federais de ensino superior, justamente para prestar serviços de assistência médica, de assistência à saúde, tá bem? Na aula de hoje a gente vai dar sequência a estas questões relacionadas a esse contrato que se firma então com as IFES, né? E vamos estudar um pouquinho mais o que dispõe então estes artigos da lei. Vamos lá, gente, olha só. Contratos com as instituições federais de ensino. Artigo 7º. No âmbito dos contratos previstos no artigo 6º, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Gente, então aqui a gente tem a possibilidade de cessão, né, de servidores titulares de cargo efetivo. O que significa servidor titular de cargo efetivo? Gente, cargo efetivo é aquele obtido por meio de um concurso público, né? Servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal ou instituição congênere que exerçam então essas atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas, tá? Parágrafo 1º. Ficam assegurados aos servidores referidos no caput os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. Vamos lembrar e pensar num exemplo para a gente recordar dessa forma esse artigo 7º. Então, por exemplo, eu, Mônica, faço um concurso, né? E vou trabalhar numa instituição federal, né? De repente num hospital universitário vinculado a uma instituição federal de ensino, trabalho lá no meu cargo efetivo. Eu presto serviços que estão relacionados ao objeto, então, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E eu posso ser, então, cedida à EBSER, né, para que eu realize atividades de assistência à saúde e atividades administrativas lá vinculada não, né? Mas no âmbito da EBSER, beleza? Eu já trabalhava na instituição federal, né? Mas haverá um contrato entre esta instituição e a EBSER. Então eu, que presto serviços que estão relacionados ao objeto da EBSER, eu posso ser cedida, eu posso passar a trabalhar para a EBSER no auxílio à saúde e também em atividades administrativas, tá? Se eu estou aqui
prestando serviço público num cargo efetivo e eu tenho vantagens decorrentes desse serviço público que eu presto, por exemplo, uma função, né? Eu tenho uma função gratificada, uma função comissionada, né? Eu tenho, de repente, uma função incorporada, de repente, isso decorrente de um período de trabalho mínimo ali a cada 5 anos. Vamos supor que isso exista ali no âmbito dessa instituição. Estas vantagens, esses direitos pessoais que eu já adquiri no meu cargo de origem, eu levo junto, certo? Embora eu seja cedida e vá trabalhar para a EBSER, então, fica assegurado para mim, então, os direitos e vantagens que eu faço jus no meu órgão de origem. É isso, gente, basicamente é isso aí, a questão da cessão de servidores, tá bem? Bom, recursos da EBSER. Olha só, o artigo 8º vai dizer o seguinte: constituem recursos da EBSER. Gente, eu quero aqui que você não confunda, tá? Não confundir com aqueles dois recursos, não confundir, tá? Com aqueles dois recursos que compõem a integralização do capital social. Lembra que a gente falou que para a integralização do capital social da EBSER, né, do capital social. Então, a gente falou que para esta integralização do capital social da EBSER, né, quais são os recursos utilizados para essa integralização? Dotações orçamentárias da União e também bens e direitos a que possa ser atribuído valor em dinheiro, valor em pecúnia, tá? Então essas são as duas formas de integralização do capital social, né? Nós temos os recursos oriundos das dotações orçamentárias da União e dos bens e direitos a que se possa atribuir um valor econômico, tá? Não confundam essas duas hipóteses de integralização de capital com estas hipóteses que a gente vai ler agora, que constituem recursos desta empresa brasileira de serviços hospitalares. Vamos à leitura, olha só. Constituem recursos da empresa brasileira de serviços hospitalares. Inciso 1. Recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União. Então, assim como na integralização do capital social, nós temos também como recursos que constituem a EBSER aqueles oriundos de dotações consignadas no orçamento da União. Também constituem recursos da EBSER, gente, as receitas decorrentes da prestação de serviços compreendidos em seu objeto, da alienação de bens e direitos, das aplicações financeiras que realizar, dos direitos patrimoniais, tais como aluguéis, foros, dividendos e bonificações. Observem que a gente está falando de receitas, tá, gente? Receita é o dinheiro que entra, tá? Também dos acordos e convênios que realizar com entidades nacionais e internacionais. Além disso, inciso 3, doações, legados, subvenções e outros recursos que lhe forem destinados por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. E, inciso 4, rendas provenientes de outras fontes. Então, a gente tem aqui 4 incisos tratando dos recursos que serão, então, que formarão o capital, né, da EBSER, que formarão o capital não, né, que realmente serão utilizados, poderão ser utilizados aí por essa empresa brasileira de serviços hospitalares. Vamos anotar aqui no quadro para a gente não esquecer que constituem, então, recursos. E aí, vamos colocar aqui, ó, o cifrãozinho para a gente não esquecer que é dinheiro. Os recursos da EBSER são, portanto, inciso 1, né? Dotações orçamentárias da União, assim como para a integralização do capital, né?
as dotações orçamentárias da União vão constituir recursos para esta empresa pública, tá, gente? Empresa pública. Olha só, o que mais? As receitas decorrentes. Receitas é aquilo que a gente recebe, né? Receitas decorrentes é aquilo que a gente tem como ganho, o din-din mesmo, né? Receitas decorrentes, tá? 2 pontos. E agora vem as alíneas, a linha A, né? Receita decorrente da prestação de serviços. É claro, né, gente, que haverá prestação de serviços e eles serão remunerados, né? Então, decorrentes da prestação de serviços, decorrentes, tá, gente? Da alienação, da venda, tá? Da alienação de bens e direitos, certo? Constituem recursos da EBSER, né? Letra C, aliás, a linha C, né? Das aplicações financeiras que fizer. Quem disse que não poderá fazer, né? Olha só, tem um dinheiro em caixa, vamos aplicar aplicações financeiras, né? Também letra, aliás, a linha D, direitos patrimoniais, né? Direitos patrimoniais. Neles compreendidos, então, patrimoniais, aluguéis, foro, certo? O foro difícil, né, de acontecer, o foro e o laudêmio estão em extinção. Dividendos, tá? E bonificações. Além disso, a gente tem, então, né, a letra E, a linha E, certo? Acordos, recursos provenientes dos acordos e convênios que firmar. Então, acordos e convênios onerosos podem resultar em receitas que vão constituir recursos da EBSER, tá bem? Então, a gente tem aqui estes 2 primeiros incisos que tratam dos recursos da EBSER. E o inciso 3, gente, também constitui recursos do EBSER, aliás, da EBSER, né? As doações, tá? Também legados, subvenções, né? Subvenções, outros recursos destinados por pessoas físicas e jurídicas, tá? E outros, né? Destinados por pessoas físicas e jurídicas. E por fim, a gente tem genericamente aqui, né, as rendas oriundas de outras fontes, tá? Oriundas de outras fontes, né, de recursos. Então, basicamente, aqui estão todas as 4 formas, né, de obtenção de recursos para a nossa empresa brasileira de serviços hospitalares. Olha só o que diz o parágrafo único. O lucro líquido da EBSER será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência. Prestem atenção que quando a gente fala em exceção, o nosso examinador gosta, né? Então, vamos aqui fazer uma boa estrelinha, né? Para a gente falar do lucro líquido. Então, o lucro líquido, o que vai acontecer com o lucro líquido? Qual é a regra? A regra é que o lucro líquido deverá obrigatoriamente ser reinvestido. Reinvestido, pessoal, para atendimento do objeto social da empresa. Então, a regra é esta: haverá, né? Haverá, então, o reinvestimento do lucro líquido como regra, né?
o reinvestimento para atendimento do objeto social da empresa. Mas, pessoal, pode haver então uma exceção. Exceção é qual, né? Exceção. Quais parcelas aqui que não serão reinvestidas? As parcelas decorrentes, certo? Da reserva legal, e da reserva para contingência. Então, reserva legal e reserva para contingência são as exceções à regra de que o lucro líquido será reinvestido. Então, pessoal, gravem isso. O examinador adora uma exceção, né? Isso era para ser uma estrela, mas não rolou. Então, vamos apagar e fazer de novo, né? Porque aqui embaixo é difícil de escrever. Mas, enfim, para você lembrar que a exceção são as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência. O lucro líquido restante será sempre reinvestido para o atendimento do objeto social, então, da nossa empresa brasileira de serviços hospitalares, tá bem? Bom, vamos falar da administração da empresa brasileira de serviços hospitalares. Artigo 9º. A EBSER será administrada por um conselho de administração com funções deliberativas e por uma diretoria executiva, né? E contará ainda com um conselho fiscal e um conselho consultivo. Olha só, a gente tem uma formação de 4 órgãos dentro da nossa gestão aqui da empresa, né? Que vão justamente comandar o seu andamento. A gente precisa sempre lembrar quais são esses 4 órgãos, né? Quais são esses 4 órgãos, então, que compõem a gestão da EBSER, né? Ela será administrada, portanto, por um conselho de administração. Conselho de administração, vamos estudar composição, competência, tudo isso. Conselho de administração que detém funções deliberativas. É bom a gente colocar, né, que este conselho vai ter... Aliás, eu vou colocar aqui embaixo porque tá ficando muito longe lá. Funções deliberativas, tá? Vai deliberar, vai decidir, né? Conselho de administração com funções deliberativas. O próximo órgão é a diretoria executiva. Diretoria executiva, vamos estudá-la bem esmiuçadamente, né? Lá no decreto. Também temos aqui, gente, um conselho fiscal, né? E por fim, teremos um conselho consultivo. Conselho consultivo. Lembrando que vamos estudar todos eles quando formos estudar o decreto, tá bem? Estes são, então, os 4 órgãos que vão administrar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Parágrafo 1º, o Estatuto Social da EBSER definirá a composição, as atribuições e o funcionamento dos órgãos referidos no caput. Parágrafo 2º, parágrafo 3º foram vetados, né? Parágrafo 4º, a atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. Então, gente, se você participa do Conselho Consultivo, você não ganha nada financeiramente, mas é uma função relevante. Então, no Conselho Consultivo, a gente já sabe que temos a participação, né, de membros da sociedade civil, de membros da sociedade
civil, né? E que não vão, né? Que não é remunerada, tá? Mas é, gente, o quê? Uma função relevante, tá? Então, o membro da sociedade civil que participa do conselho consultivo da EBSER, ele atua, ele exerce uma função relevante que não é remunerada, mas é relevante, tá bem? Então, a atuação de membros da sociedade civil no conselho consultivo não será remunerada e será considerada como função relevante. Vocês conseguem extrair daqui uma questão de prova? Eu consigo, né? Veja, a gente pode ter um examinador que diga o seguinte, a participação de membros da sociedade civil não é remunerada, é uma função relevante e ocorre no conselho fiscal da EBSER. Está errado, porque ocorre no conselho consultivo. A gente já acabou de ver que é no conselho consultivo que teremos a presença, então, de membros da sociedade civil. Isto a gente vai ver mais especificamente lá no nosso decreto, quando a gente estudar o estatuto, tá? Mas eu já lhe adianto que realmente pode cair na sua prova uma questão relacionada a isso, tá? Parágrafo 5º, pessoal. Ato do Poder Executivo aprovará o Estatuto da EBSER. Gente, qual é esse ato do Poder Executivo que aprova o Estatuto, gente? O decreto, né? O decreto, e a gente já tem esse decreto que foi editado no mesmo mês desta nossa Lei 12.550, tá? Bom, sobre estas questões, então era isso, né? Eu chamo a atenção de você justamente para essa parte final, né? Para esta formação, né, da gestão aí da EBSER e também daquilo tudo que a gente comentou nesta aula. Tudo é realmente importante, a gente não tem como adivinhar o que vai cair nessa prova, então a gente engloba tudo, né? Embora algumas questões a gente sabe que são de preferência aí do examinador, ou são questões que a gente consegue visualizar uma facilidade de formular uma questão que possa ser difícil para você. Então é por isso que a gente está aqui, para justamente criar esses probleminhas na sua cabeça e você realmente gravar o conteúdo dessa forma, beleza? Na próxima aula a gente fala um pouquinho mais sobre isso. Até lá!